Bel, querida, seu microfone está desligado. Deus, começa tudo de novo. Boa noite, boa noite. Desculpa a minha falha. Boa noite a todos, todas e todes. É com muito prazer que Renata, aqui comigo, e eu, apresentamos o primeiro programa Geringonça de 2026, o Geringonça, que é um programa produzido pelo Comitê de Coletivos pela Democracia, por Lula e por Luta, e que está iniciando seu 6º ano de programação nesse ano de 2026, Renata. E esse ano é um ano extremamente complexo, de muita luta em todas as frentes, mas especialmente no campo da defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Ontem, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, tivemos que nos unir todos em todas as capitais e cidades brasileiras, né? Porque vivemos um momento muito sombrio, no qual, além das questões relacionadas às desigualdades no mercado de trabalho, a disparidade salarial e a participação política, as mulheres, nós mulheres, estamos sendo convocadas a defender a própria vida e a lutar contra a violência de gênero e o feminicídio. Por isso, o programa de hoje é dedicado ao pacto tão necessário lançado pelo governo federal contra o feminicídio. E nós temos 2 pessoas importantíssimas aqui, que nós queremos agradecer muito a participação. A primeira delas é Estela Bezerra, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher do Ministério das Mulheres, jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba, feminista, defensora dos direitos humanos e natural de João Pessoa. Implantou em 2004 a primeira coordenadoria de políticas para mulheres da Paraíba e ocupou diversos cargos públicos, entre eles o de secretária municipal de planejamento de João Pessoa, secretária estadual de comunicação institucional da Paraíba e também foi deputada estadual por 2 mandatos. Atuou no coletivo feminista Cunhã e liderou diversas frentes parlamentares voltadas à cidadania e à defesa dos direitos sociais. Com a retomada do Ministério das Mulheres pelo governo Lula, Estela Bezerra passa a ser a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ela está chegando, ela ainda não chegou, mas nós estamos começando aqui, já conversei e ela já está entrando. E quero apresentar também aqui mais uma queridíssima convidada, Sônia Coelho, a nossa queridíssima Soninha, que é integrante do Sempre Viva Organização Feminista, a SOF, e da coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. É membro da executiva do Conselho Nacional de Participação Social da Presidência da República, faz parte do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo, da Floresta e das Águas, do Ministério das Mulheres. Seja muito bem-vinda, Soninha, e muito obrigada tanto à secretária Estela Bezerra e à Soninha por estarem aqui com a gente. Antes da gente iniciar, eu queria primeiro agradecer a toda a nossa audiência aqui, Renata, sempre leal, sempre junto com a gente. Hoje nós divulgamos bastante, porque o assunto é muito sério. Espero, né, Renata, que a militância compareça aqui, participe do programa, e a gente quer, Renata, agradecermos toda a equipe Geringonça e toda a militância dos mais de 20 coletivos que compõem o CCDLL, que é o Comitê de Coletivos pela Democracia.
Renata, você quer dar uma palavrinha antes de... Quero dar um salve, sim. Bel, é Sim. um prazer enorme estar fazendo parceria aqui no Primeiro Geringonça de 2026. Estávamos com saudades de fazer o programa. Nós estamos aqui no nosso 7º ano, né, Bel? Vai ser o 7º ano de Geringonça. Eu errei, então, falei sexta. Não. Assim, é que é o 7º, assim, este ano estaremos caminhando aí para o 7º Sim, isso ano mesmo. de um programa que nos dá muito prazer em fazer, em pensar, em quem que nós vamos convidar, os temas que a gente vai abordar. Este ano é um ano muito importante para a militância, a gente tem que estar muito atento e muito Sim. forte. Vai ser um ano difícil, de muita necessidade de estarmos nas ruas. Ontem, Bel, aqui em São Paulo, choveu pra caramba no alto, mas choveu muito a partir das 3 horas da tarde, assim. Nós estávamos lá na campanha, né, de distribuição do material do governo federal para divulgação do pacto, e foi super interessante a receptividade das pessoas. Boa noite, Estela. Boa E noite, interessantíssimo que muitas das pessoas que receberam, né, a viseira, que eu comecei a brincar que era um para-chuva, associava à propaganda e lembrava da música e falava assim, é da música. Não lembrava da Elza Soares, mas cantarolava algumas pessoas. Eu vou ligar 180. E interessante que é uma campanha que está pegando. Aí eu já voltei para casa, mais tarde à noite, eu resolvi assistir um filme num desses canais de streaming assim, e eu não pago sem anúncio, por causa de grana mesmo, e teve o anúncio do governo federal. E eu fiquei bastante emocionada, porque atinge muita gente. Que Então, bom. não. Eu quero fazer até já ficar um comentário sobre isso, secretária Estela, seja muito bem-vinda. Já fiz a apresentação aqui, sua, para o nosso público, explicando que aqui é o Comitê de Coletivos pela Democracia Lula e Luta. Então, a gente está muito feliz mesmo, por você e a Soninha terem aceitado o nosso convite para a gente conversar seriamente sobre esse tema tão importante, que eu acho que é uma das maiores lutas que nós vamos enfrentar no ano de 2026, né? E esse pacto contra o feminicídio. Eu queria aproveitar, agradecer toda a equipe do Geringonça, nós somos muitos aqui, Estela, que estão nos bastidores, que nos ajudam a divulgar. Eu não vou citar o nome de todo mundo com medo de esquecer alguém. A gente tem novos integrantes e a gente vai começar esse Geringonça com um videozinho, um pequeno vídeo que a nossa querida Moniquinha, Mônica Simões, fez lá no Rio de Janeiro com uma mulher querida que estava participando do ato do Dia Internacional da Mulher. Pode soltar o vídeo, Lúcio ou Fernando. Olha, esse dia já teve um outro significado. Eu achava muito lá atrás que era um dia para ser comemorado, para a gente se mostrar forte, para receber homenagens, carinhos. Hoje já mudou bastante essa minha concepção, porque hoje a gente está aí com nós, mulheres, todas as idades, de 0 a 80 e tantos anos, morrendo, sendo mortas, assassinadas. Então, eu acho que é um dia para repensar muitas coisas e é um dia, eu acho que principalmente para os homens entrarem nessa briga. Então, é um dia que a gente tem que se unir, né? O tanto que for possível, parar de julgar as mulheres de uma vez por todas e parar de nos matar. Porque é impossível você viver numa sociedade em que nenhuma freira de 82 anos pode ter paz, né, na casa dela. E sobre o que me faz ser mulher, eu acho que eu quero em todas as encarnações do mundo que eu tiver que vir, eu quero vir como mulher. Olha só, eu achei essa fala muito interessante
E com isso eu começo esse nosso bate-papo aqui com a Soninha que faz parte da Marcha Mundial de Mulheres, que estava à frente dos movimentos sociais há muitos anos. A gente acompanha sempre a luta das nossas companheiras, somos companheiras todas, né? Estamos juntas nessa luta. E aí, então, a gente queria, antes de conversar com a secretária, a gente queria que a Soninha nos desse um panorama, né, desses dados alarmantes que a companheira... É engraçado que ela falou, né? Antes, para ela sentia que era uma coisa de comemoração, e, de repente, ela despertou para a consciência de luta, né? Da necessidade de luta. Então, Soninha, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dados atuais, sobre a violência contra a mulher no Brasil, e como a Marcha das Mulheres, como os movimentos em geral de mulheres, né, enxerga as causas estruturais que fazem o feminicídio continuar crescendo, mesmo com o avanço de políticas públicas, com um governo federal progressista. Então, em primeiro lugar, gostaria que você ficasse bem à vontade e nos desse esse panorama. Pode ser? Pode ser. E pode se apresentar também, complementar a sua apresentação, fica muito à vontade. Tá bom. Não, muito obrigada, já estou bem apresentada, então, dizer boa noite, agradecer a Bel, a Renata, ao Geringonça, por esse convite para esse programa, também cumprimentar nossa querida companheira Estela, né, nossa secretária nacional, né, do Ministério da Mulher, e cumprimentar aí as companheiros que nos seguem aí no programa. Bom, Bel, infelizmente os dados são estarrecedores, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou a semana passada, né, os dados, né? Em 2025 foram 1.568 feminicídios, né? Isso é um número absurdo, né? A gente pensar que 1.568 mulheres foram assassinadas pelo fato simplesmente de serem mulheres, né? E isso tem aumentado, né? As pesquisas mostram que essa violência ela tem aumentado. E aí, o que aparece também continua, né, como uma permanência, que a maioria são mulheres negras, né? Então, isso também é uma questão de permanência. Outra questão que eu acho que é importante a gente olhar, né, que metade desses feminicídios tem ocorrido, né, em municípios com até 100 mil habitantes, cidades pequenas, né, do interior. Então, faz tempo que nós, do movimento feminista, temos denunciado essa interiorização da violência, né, nos municípios. E o que a gente vê, né, a dificuldade de ter políticas públicas, principalmente nesses municípios, né, o que demonstrou que nesses municípios eles têm apenas 5% de delegacias, 3%, né, de casa-abrigo. Mas aí, para a gente falar, né, que o problema não é ter ou não delegacia, né, não é isso que a causa, né, da violência contra a mulher ou do feminicídio. As causas, como você já citou, as causas da violência, a violência é uma questão estrutural, né, ela estrutura a opressão, né, sobre as mulheres na sociedade, né, que é base dessa sociedade capitalista, patriarcal, né, racista, e as desigualdades sociais e de gênero é a causa profunda aí da violência contra a mulher, e você, na sua fala, foi falando, né, das desigualdades na questão do trabalho, da questão salarial, mesmo, né, por mais que as mulheres lutem, as mulheres continuam sendo minoria em espaços de poder e decisão na sociedade,
Então, essa desigualdade, ela contribui o tempo todo, ela é a causa da violência contra a mulher. Mas a gente tem falado também que, nesse momento, a gente vive um acirramento do patriarcado, né? Seja por uma reação, né, pelas poucas conquistas e luta que as mulheres têm feito e resistência que as mulheres têm feito na sociedade, seja porque nós estamos vivendo, né, num sistema neoliberal, individualista, que trata tudo como mercadoria. Nós estamos vivendo uma conjuntura, um contexto, né, de extrema-direita, né, que vem disseminando aí o ódio à torta e à direita, e a gente foi vendo isso aqui no Brasil, né, de como eles disseminam o ódio, de como eles desprezam as mulheres, de como desclassificam as mulheres, né? Então, isso também vai contribuindo, né, para esse acirramento da violência. Quero até pedir licença para a Estela, que eu vou até falar de uma pesquisa que é do Ministério da Mulher, né? Uma pesquisa do Ministério da Mulher e da NetLab, da FRJ, que mostrou numa pesquisa que no Brasil tem 137 canais de conteúdos misóginos, né, com 4 bilhões de visualização, 23 milhões de comentários, né? E hoje, né, aqui no início, a gente estava até comentando com a Bel, né? Hoje tem uma discussão, né? Saiu uma discussão aí de como esses meninos, bandidos, né, estupradores, né, que a gente viu do estupro coletivo, o menino que se apresentou hoje, né, o estuprador que se apresentou hoje, ele entrou com uma camiseta com uma frase dos Red Pill, né, dizendo que não se arrepende de nada, né, então não se arrepende de nada do que fez, né, então as redes sociais têm sido um elemento, né, importante para acirrar mais ainda essa violência contra a mulher, esse ódio contra a mulher, disseminando a misoginia, que é o desprezo, né, contra as mulheres, né? Isso tem contribuído muito para essa onda de ódio, de violência, né, de estupro, né? E, para mim, terminando, né? E outras questões, né? Se a gente olhar o nosso legislativo brasileiro, por exemplo, que não permite que a questão de gênero entre em nenhuma política pública, que não entre em nenhum projeto, em nenhum PL. Você tem o Plano Nacional de Educação, nós estamos vendo os dados aqui, a média dos agressores, gente, é 36 anos, é muito novo, a média das mulheres que eles assassinam é 30 e poucos anos, né? Então, são jovens assassinando jovens, e você tem um plano de educação no Brasil que não coloca a questão, né, no currículo escolar da igualdade de gênero, as questões da diversidade sexual, do combate ao racismo, né? Então, isso são questões assim, importantes para a gente olhar hoje, né, de como lidar com essa questão da violência. Desculpe. Deixa eu só complementar, porque você falou uma coisa muito interessante aí, sobre dados do interior, né? Eu imagino que é dados do interior do Brasil como um todo. Do Brasil. Né? Isso, é. E, ao mesmo tempo, nós que estamos aqui em São Paulo, Estela e Soninha, a gente assiste que esses dados são estarrecedores aqui no estado de São Paulo, né? E que, para além desses movimentos masculinizados, Red Pill, esses nomes todos que é assustador que nós estamos assistindo, nós temos governadores de direita, de extrema direita, que difundem o discurso do ódio, e não só isso, do ponto de vista da governança, corta orçamento de secretaria
da Mulher, praticamente desaparece com a Secretaria Estadual. O Tarcísio aqui praticamente desapareceu com o orçamento da Secretaria Estadual de Mulheres, e, quer dizer, nós, do governo Lula, estamos numa luta, num pacto, que a Estela vai esmiuçar um pouco mais aqui, mas, ao mesmo tempo, estamos enfrentando governadores de extrema-direita que, além de não colaborar com esse pacto, ao contrário, destrói as políticas públicas duramente conquistadas ao longo dos anos. Então, esse dado de São Paulo, não sei se você tem, Soninha, seria interessante também, porque eu acredito que o estado de São Paulo está na vanguarda aí desse extermínio. É isso mesmo? Oi, São Paulo cresceu, São Paulo tem crescido o número de feminicídios, é um estado que tem crescido o número de feminicídios, e o estado de São Paulo, há muito tempo, Bel, a gente, como movimento, venha denunciando essa questão dos municípios, da violência aumentando nos municípios, da falta de equipamentos e políticas públicas nos municípios, né, porque tem vários equipamentos na capital, mas poucos equipamentos no interior do estado. Então, sempre foi um estado que sempre teve muita dificuldade de ter políticas para as mulheres, nunca teve, de fato, uma secretaria de políticas para as mulheres que funcionasse, né, no estado de São Paulo. A gente já teve na cidade de São Paulo, já tivemos em Campinas, né, Secretaria da Mulher, fazendo políticas públicas, mas o estado de São Paulo, nós nunca tivemos uma secretaria que funcionasse, que fizesse políticas para as mulheres. Sônia, obrigada por ter contribuído com os dados, e eu quero te agradecer que você trouxe a urgência da gente ter um currículo que volte para essas questões. A gente tem aqui uma pessoa que está nos assistindo, eu não sei quem é, Emi Villani, obrigada, você também colocou que é urgente esse assunto ir para o currículo escolar. E eu estou morrendo de vontade da gente ter um programa de novo, porque a gente já teve isso, de falar só sobre a questão da escola. Né? Eu sou da educação, eu sei que nós não temos um único papel nessa questão, mas temos um papel, sim, importantíssimo. Estela, minha pergunta vai ser para você agora. Obrigada e boa noite. Obrigada que você colocou. Você e a Sônia, né, que estão com uma semana, um mês, né, cheio de eventos, sabemos disso. Março a gente prioriza assuntos voltados para as mulheres. Este ano a gente quebrou um pouco, porque os próximos programas a gente não vai ter esse tom. E a gente sempre tem dificuldade de acertar as agendas de todo mundo. Eu quero te agradecer imensamente as duas que vocês conseguiram. Então, Estela, a gente tem um governo federal que estamos na luta para se reeleger. A gente sabe que temos muito ainda a ser feito, então a gente precisa dessa continuidade. E, recentemente, o governo federal lançou esse Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Eu queria que você contasse para quem está nos assistindo. A maioria das pessoas que nos assistem são pessoas progressistas, mas nem sempre a gente tem todos os dados do que o governo federal tem feito. Então, eu gostaria que você colocasse na prática como esse programa se diferencia de iniciativas anteriores e quais são os eixos principais para garantir que ele chegue, de fato, aos municípios e proteja as mulheres de maior vulnerabilidade. Na verdade, somos todas nós, né? Eu tenho 2 filhos jovens e eu tenho usado o seguinte lema: eu não quero que a minha filha morra, eu não quero que o meu filho mate. É muito duro falar isso, mas eu quero que minha filha viva e eu quero que meu filho não mate. Sônia, Estela, por favor, você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre isso? O que é este pacto? Primeiro, boa noite, né? Um prazer imenso estar aqui. Eu acho que a agenda está bem intensa, mas esses espaços aqui da Geringonça, que é inventivo e que junta muitas mulheres e pessoas, um coletivo que lutou e luta pela democracia,
é um espaço significativo da gente dialogar e aprender junto, né? Eu gostei que quando eu entrei, eu tive dificuldade de entrar de imediato. Quando eu entrei, eu estava justamente escutando Bel falar do quanto o pacto era importante pela dimensão, né, que ele atingia, pela proporção que ele atingia. Eu penso que a gente está numa janela de oportunidade muito grande para colocar no centro da sociedade o absurdo que está sendo a violência contra a mulher, que não é assim uma leitura muito... E o feminicídio, numa leitura muito rápida, porque a gente tem, apesar de muitos estudos, a gente não tem toda a leitura da dimensão do território desse país. É um país muito grande, né? Um Brasil que voltou na gestão do presidente Lula e que tem muitos Brasis dentro desse Brasil. E as tecnologias para as políticas públicas, elas são sempre uma luta, né? A gente criou SUS, criou SUAS, tem uma educação com a rede bem capilarizada, mas a política de fortalecimento às mulheres, a participação das mulheres, o reconhecimento da desigualdade entre homens e mulheres é uma luta constante. Isso não está posto, isso não está dado. A gente avançou muito no marco legal, no marco jurídico, fundamental a Lei Maria da Penha, que esse ano completa 20 anos, fundamental o reconhecimento do feminicídio. A gente só enxerga o tamanho do feminicídio hoje porque a gente tem a tipificação da criminalidade. Isso tudo é resultado de luta, isso tudo é conquista numa área fundamental, que é o marco legal. A gente vive no Estado de Direito. Então, quando a gente fala desses indicadores e sonha atrás desses indicadores, o trabalho do Fórum de Segurança Pública, e aí em São Paulo teve uma participação imensa com as mulheres lá em Diadema, se começa a usar os dados para fazer leitura de realidade, e isso ganhou o Brasil inteiro. A gente consegue enxergar o feminicídio, as violências que acontecem contra as mulheres. E pelo advento das redes sociais, a gente consegue também ver o quanto aumentou a perversão, a maldade. Não é só o crime contra as mulheres, a violência, o feminicídio sempre foi um crime de ódio. Sempre tentou desfigurar o corpo da mulher, sempre atingiu 60% o rosto, sempre foi mais de uma facada, sempre foi um crime de ódio, não é assim, eu não quero lhe matar, eu quero eliminar a sua presença, o seu corpo, deformar, inclusive. Sempre foi um crime assim, mas nós não tínhamos uma visão tão constante e também filmada, né? A gente vê a crueldade filmada, não é um filme, não é uma representação dramática, é a realidade. Uhum. E isso também tem trazido para a gente um estado de terror, ao mesmo tempo que a gente consegue ver a internacionalização desse crime, né? O caso Epstein mostra claramente uma rede uma rede econômica e de poder que usa o corpo das mulheres e descarta e mata como um processo de manutenção de poder. Ainda precisa se ler o que significa isso. E aqui no Brasil, a gente está no momento que retomou o Ministério das Mulheres, criou o Ministério, né, um ministério muito novo, né, e como os ministérios novos, também com uma estrutura iniciante, acumulando e buscando reconstruir coisas que foram destruídas nesse apagamento de gênero que nós tivemos de 2016 a 2022, né, com o golpe à presidenta Dilma, os 2 anos de governo tampão de Temer já desconstruindo tudo, e os 4 anos de total destruição do governo Bolsonaro, principalmente nas políticas de gênero. Então, tem sido um trabalho muito árduo de reestruturar as políticas, do marco legal, dos investimentos públicos e do trabalho técnico. Para vocês terem uma ideia, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma ferramenta, quer dizer, vamos dizer, é o maior equipamento, o equipamento mais complexo e o mais completo de atenção às mulheres vítimas de violência, ela foi criada em 2013, foi inaugurada em 2015, de 2016 até 2022 foi completamente desvirtuada.
o que era entregue era longe do que estava na diretriz e o que estava nos protocolos. Então, nós hoje temos uma grande arrumação sendo feita, a gente fez um diagnóstico, está colocando novas diretrizes, construindo ACTs para que os estados façam adesão, e aí, Bel, você faz um comentário muito, muito consistente, que não é por lei só que a gente cria política. A política ela se cria com adesão interfederativa, e estados e municípios têm que cumprir o seu papel no SUS, o seu papel na educação, o seu papel nas políticas públicas, aquilo que está pactuado, cada um tem o seu papel. Mas essa mesma gestão que desconstruiu a frágil política nacional que estava sendo construída, destruiu também o interesse do ente público e se elegeu muita gente, como o prefeito de Curitiba, que teve a coragem de desqualificar uma professora negra porque estava usando o pronome flexível a gênero, né? Uma linguagem de gênero. E aí nós temos enfrentado isso em todo o país. São Paulo, notadamente, que sempre tem um número absoluto grande, é muito grande São Paulo, ele não está nos piores indicadores, porque o feminicídio é em relação a 100 mil vivos. Então, a gente tem, no norte, 25 mortes de mulheres, mas o indicador de mortalidade por feminicídio lá é maior, porque a população também é muito pequena, e essa é a razão da mortalidade por crimes violentos, né? Por causas violentas. Nós temos aí, nesse pacto, agora, o reconhecimento de que, além da intersetorialidade e da interfederatividade, que tem todos esses desafios para avançar, mas que hoje tem uma leitura, tem interesse, tem uma construção, tem um governo federal criando as diretrizes, é necessário chamar o sistema, o poder judiciário e o poder legislativo. Para você ter uma ideia, o poder legislativo hoje, faz um tempão que estava dormindo lá, uma legislação que criminaliza a misoginia, que é isso que a gente estava falando. Aqui está o feminicídio, não pode se diminuir ou erradicar o feminicídio sem atacar aqui o machismo, o patriarcado, o instrumento que disciplina a docilidade dos corpos femininos, o instrumento que explora o trabalho do cuidado, que explora o trabalho profissional e técnico. As mulheres, eu recebi ontem o relatório do DIEESE, aumentou a distância dos salários das mulheres, da massa dos salários das mulheres para a massa dos salários dos homens. Né? Em empresas, não, mas o geral da massa do trabalho aumentou. Então, isso é um sinal de desigualdade. A gente está vivendo vários retrocessos. O feminicídio está nesse contexto. Então, tem uma coisa acontecendo agora, e esse pacto traz essas duas questões: chamar o sistema de justiça e o sistema legislativo para botar no centro esse tema, né? E aí o desafio de mudar a própria cultura institucional que nós temos, que é outra parte, a gente vai falar sobre isso depois, mas também coloca o homem e os homens para refletir sobre o problema. A campanha da SECOM, a campanha que usa a música, era outro assunto que estava sendo comentado, maravilhoso, a campanha, ela fala dos homens, e dos homens que não são os agressores, dos homens que são omissos, puxando um novo posicionamento, que é o posicionamento que o presidente Lula tomou, de tomar para si a responsabilidade de dizer basta, isso aí é demais, é absurdo, nós não vamos permitir que os homens exterminem as mulheres, nós temos que nos posicionar. E, para isso, vai ter que mexer, inclusive, nos próprios machismos, porque ninguém muda de atitude nem de conduta sem mudar a forma de pensar e a forma de agir. A parte educativa, ela tem que ser... Não é uma coisa, e eu acho que a Renata falou, não é uma coisa só da instituição da educação, é das instituições. É da comunicação, é das instituições religiosas, é da cultura, é da política de cultura e da arte que é produzida no nosso país, é de absolutamente todas as instituições da sociedade que podem e são produtoras de valores, produtoras de sentido. Né?
Então, acho que a gente tem trilhado esse caminho. O pacto, nesse momento, que é esse pacto, tem uma coisa muito concreta, que é dialogando com o sistema de justiça para que as medidas protetivas sejam ágeis e que a gente não permita que nenhuma mulher que esteja sob a tutela do Estado, que procurou uma delegacia, que procurou a fazer a denúncia, que rompeu com o silenciamento, que ainda é uma parte pequena das mulheres que vivem em situação de violência, que essas não morram, que essas realmente tenham a proteção do Estado. Esse é o nosso primeiro foco. E o outro foco é que, no campo do legislativo, a gente consiga produzir as condições legais e orçamentárias para enfrentar um problema dessa monta. Acho que é um pouco isso. Não sei se eu consegui... Não, obrigada, Estela. E na semana passada eu vi o lançamento do relógio, né? Que a partir de março os homens usam as tornozeleiras, que estão com medida protetiva, e as mulheres terão um relógio que pode acionar e dizer se o seu agressor está chegando perto. Pânico, né? O botão do pânico. Isso. Eu achei interessante, porque a Gleisi, que eu vi isso anunciado pela Gleisi, eu também. Como você falou desse pacto, começando pelo judiciário, isso foi acordado, isso a gente queria entender, isso já é o início de um acordo com a área judiciária, como que isso funciona na prática, Estela, só para a gente compreender melhor? Isso é um uso de uma tecnologia que, quando o homem for... quando tiver o uso obrigatório da tornozeleira, e isso é um dos aspectos, né, do processo de justiça, uma pessoa com medida protetiva pode ser, dependendo da gravidade, dependendo da decisão discricionária do juiz, ser obrigada a usar uma tornozeleira. E aí, essa tecnologia, nesses casos, vai dar à mulher também um monitoramento, porque isso já acontece hoje no Paraná. O Paraná consegue fazer o monitoramento dos agressores, mas também consegue ter um sinal que avisa a mulher, inclusive eles também podem avisar, que o agressor está se aproximando dela, né? Então, eles conseguem, inclusive, eles saberem que está e colocar uma ronda que está na proximidade para protegê-la e ficar perto dela. Esse é um uso de uma tecnologia importante que a gente precisa ter, mas com relação isso é uma iniciativa do governo, do executivo. Com relação ao que vai acontecer entre o sistema de justiça e o sistema de segurança, né, que é o executivo, é justamente o monitoramento das medidas protetivas. Hoje, a gente tem vários lugares que não tem comarca, e onde são os delegados e delegadas que pedem a emissão, né, faz o pedido da medida protetiva. E os juízes e juízas têm até 48 horas para fazer, para emitir, né, para expedir. Então, hoje a gente tem uma média de 90% das medidas protetivas que são pedidas, elas são expedidas. Mas tem estado como Bahia que leva 13 dias, em média. Quer dizer, não atende um artigo da Lei Maria da Penha que obriga a que os juizados tanto funcionem híbrido como respondam à medida protetiva em 48 horas, para que a mulher seja avisada, para que o agressor seja avisado e para que se comece a trabalhar o monitoramento dela. Então, é nessa relação entre qual é o papel do sistema de justiça e qual é o papel do executivo que nós estamos jogando o maior peso. O uso da tecnologia, ele é fundamental, ele não tem escala, a gente não tem escala de uso, inclusive de tornozeleira, a gente não tem garantias e reserva para uso de tornozeleira em agressores de mulher, como a legislação agora colocou obrigação no monitoramento dos estupradores de vulnerável, né? Mas essa tecnologia ela vai funcionar e ela vai fazer com que a gente tenha mais eficiência no monitoramento do agressor. 80% dos agressores, quando recebem a notícia que estão sendo monitorados e que está com medida protetiva, a vítima, eles se recolhem. Mas 19,
1%, eles continuam a importunar e continuam a querer agredir, são esses que são 13% das mulheres que morreram, elas estavam com medida protetiva justamente de homens que não atenderam à orientação da lei. Esses, um bom monitoramento poderia ter evitado, poderia ter salvo a vida dessas mulheres. Eu não lembro direito qual é o estado, se foi no Paraná, que um agressor matou a sua ex-companheira na frente da delegacia. Não sei se foi no interior de São Paulo, ela fugiu para frente da delegacia, ele matou na frente da delegacia, depois ele se matou. Sim. Realmente... A gente tem visto coisas muito terríveis, e nessa coisa terrível tem um outro aspecto que é o próprio papel das plataformas e dos meios de comunicação, né? Como é que eles estão monetizando situações de violência, como é que eles estão permitindo que esse mercado de crime transite, porque todos esses conteúdos são enxergados pela rede, né? A gente hoje pode acender a luz de onde tem pedófilo, porque eles estão ali na rede fazendo pedofilia. Então, essa permissão, ela tem sido muito letal para nós mulheres, porque a violência, tanto material como simbólica, ela tem sido cada vez mais assustadora do ponto de vista da brutalidade, do ponto de vista da brutalidade, assim. Hoje eu penso que tem duas coisas importantes acontecendo nesse cenário, uma protagonizada pelo governo, outra protagonizada pela sociedade. Uma delas é o presidente Lula ter deslocado, ter colocado o sujeito da violência dentro da narrativa, né? Porque a gente escuta o tempo inteiro, uma mulher morreu, uma mulher não morreu, uma mulher foi morta, um agressor matou uma mulher de feminicídio, matou porque não aceitou um não. O sujeito da ação não é a vítima, o sujeito da ação é o criminoso, é o agressor. E a identidade do agressor fica protegida, a narrativa é toda em cima da mulher, toda na dramaticidade do fim da vida da mulher, e não combina isso com o papel do agressor. O agressor ele é completamente protegido do delito que cometeu. A outra questão, acho que a iniciativa da sociedade vem daquela mulher francesa, né, a Michele... daqui a pouco eu lembro o nome dela. Michele PP, qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa aí, assim, ela fala uma coisa, a vergonha tem que deslocar do lugar. A vergonha não pode ser nossa. Parte das mulheres que não denunciam, elas não denunciam por vergonha. Uma parte é por vergonha, outra parte é por medo, outra parte é porque não acredita que nada vai mudar, ela denunciando, que pode piorar. Então, assim, a gente tem ainda um trabalho muito grande, a gente fala, temos que educar os homens. Mas as mulheres merecem um suporte de força e de educação. A gente, desde cedo, permite que as meninas se comportem de um jeito muito mais limitado, porque a gente vai entregando às meninas o medo e a autorresponsabilidade, a responsabilidade de tudo, tirando o sonho, tirando a utopia. Assim, tem várias pesquisas, eu vejo coisas lindas são feitas, assim, tipo, pergunta para as meninas o que elas querem ser com 4, 5 anos de idade, e depois vai se tirando, diminuindo o sonho das meninas de várias maneiras, né? E a liberdade. Então, as meninas precisam ser preparadas para serem resilientes e para saberem sair de situação de violência. E a gente está com um programa lindo, que é ali no Rio Grande do Norte, nós vamos expandir para alguns estados do Nordeste, mas é uma parceria com o IEF, são duas parcerias. Uma aí em São Paulo, onde a gente tem uma construção com o IEF São Paulo para formar e qualificar promotoras populares, juristas populares. Então, uma média de 1.400 mulheres de periferia vão ter um suporte para poder se formarem e terem, na ponta da língua, todo o conhecimento do direito
porque uma mulher com esse conhecimento, ela muda uma comunidade, ela transforma uma comunidade, é isso que acontece na prática. E o outro é ligado às meninas de luta, que é as mães e as meninas também, e é importante dizer que a gente tem hoje no Brasil, principalmente na periferia, a maior parte das famílias são não só chefiadas, mas são família solo, onde a mulher, o homem é uma figura transitória, a mulher é ali, convive com o orçamento das faxinas dela e com o dinheiro da mãe, da Bolsa Família ou da pensão, são essas famílias, né, onde as mulheres estão ali. E essa outra formação é de autodefesa das meninas e de conhecimento também de direitos para elas, de cidadania e para as mães delas. Então, assim, eu estou muito confiante que isso deveria ser uma das mudanças da sociedade, a gente poder ter, na nossa cultura, uma formação para formar meninas que possam sonhar e transformar a sua vida no que elas quiserem, que é o que a gente vem fazendo, e por isso essa violência também aumenta, né? Eu acho que aí, Estela, você ensejou aí a questão que eu quero fazer para a Soninha, né? Sobretudo, são duas questões aí, Soninha, eu já estou desdobrando aqui em cima da fala da Estela, porque nós estamos percebendo que o pacto lançado pelo presidente Lula começa com duas vertentes aí importantíssimas, que é o judiciário e o legislativo. A gente precisa ter avanços significativos nessas duas áreas para que esse pacto realmente se efetive. E a gente sabe que isso não vai cair do céu, né? Isso é muita luta, a luta dos movimentos de mulheres, ele é importantíssimo nesse momento do pacto. Então, eu queria que você desse um panorama sobre como os movimentos sociais em defesa dos direitos das mulheres estão enxergando o pacto do governo federal, e no aspecto, acho que do legislativo, eu acho que a contribuição, né, a nossa reivindicação, ela pode ser muito mais contundente, né? Como é que ela poderia ser? Porque nós temos todo tipo de violência contra a mulher, inclusive violência de gênero política, né? Nós estamos assistindo vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, sofrendo sistematicamente violência de gênero, né? Quer dizer, dentro do parlamento, né, em todos os níveis, né, a violência está presente contra a mulher, né? E a luta dos movimentos, ela tem... ela é de suma importância, porque sem luta eu acho que esse pacto, né, ele fracassaria, né? Eu acho que os movimentos... Eu achei legal a fala inicial que eu coloquei, Soninha, daquela moça, que ela faz aquela... Não é mais uma homenagem, né? A consciência dela, o despertar dessa consciência é muito importante. Então, queria saber de você aí como é que os movimentos sociais, a Marcha Mundial das Mulheres, você que representa a Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização admirável, que sempre esteve do lado, trabalhando com as mulheres e fortalecendo o conhecimento, né, sobretudo, a educação, né, que a Renata citou aqui, porque a gente precisa da informação, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder instrumentalizar a nossa luta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa luta em relação ao pacto do Ministério das Mulheres, do governo Lula como um todo. Bom, Bel, acho que a resposta do governo nesse momento, né, como já foi falando, a Estela, foi muito boa. E quando a gente propõe um pacto, a gente está propondo conversar, né, com toda a sociedade, com todos os âmbitos da sociedade. Isso que a gente tem dito que a Estela acabou de falar, né, que
a questão da violência não é um problema de um poder, né? Não é a questão do poder executivo, é o legislativo, é o judiciário, é a sociedade, é os estados, é os municípios, né? Que é lá onde acontece a violência, lá no território que acontece a violência. Então, você tem um pacto, né, que proponha políticas, mas que também tenha orçamento para essas políticas, né, que essa política chegue concretamente na vida da pessoa, né, na vida das mulheres. Isto é de fundamental importância, e trazer esse debate da violência nesse momento, né, e trazer essa questão das causas da violência é muito importante, né? Para mobilizar a sociedade, né? Nós temos que construir uma sociedade, né, que não admita mais que a violência aconteça, né? Que se indigne com a violência contra a mulher, né? E aí o papel dos movimentos sociais, né, e do movimento feminista e da Marcha Mundial das Mulheres é continuar na organização das mulheres para que a gente possa estar reivindicando nos nossos municípios e nos nossos estados, né, que essa política aconteça, porque a coisa é muito bonita, a gente fala no pacto, a gente fala dessa necessidade, mas nem sempre o Estado está disposto, mesmo às vezes tendo recurso, utilizar aquele recurso para desenvolver aquela política no Estado. Muitas vezes aquele governo, e vamos dizer quem são os governos de extrema-direita, você pega o Jorginho, que é bolsonarista em Santa Catarina, você pega Tarcísio, você pega esses governos de direita, eles não querem fazer política para as mulheres. Eles não querem, porque eles não querem, inclusive, que não tenha políticas que venham do governo federal. Então, qual é o nosso papel? É nos organizar para exigir, né, desses governos que essas políticas funcionem. Posso te dar um exemplo claro. Nós tivemos um pacto em 2007, que eu não sei se você lembra, em São Paulo, o Serra era o governador. E ele não queria assinar o pacto, ele não queria. E nós da Marcha, como a gente é um movimento internacional, nós passamos a denúncia para nossas companheiras assim no mundo todo. Ajudem nós, denunciem nosso governo. E a gente fez abaixo-assinado, fez um monte de coisa, um monte de movimento, e denunciou muito o Serra. Aí ele foi num evento internacional, ele chegou num evento internacional e questionaram ele, olha, nós estamos sabendo que em São Paulo, no seu estado, tem um pacto e você não assina o pacto. Por quê? O homem chegou correndo e assinou o pacto em São Paulo. Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira, quando o Haddad saiu, a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, quando o Haddad saiu da prefeitura, estava quase pronta a casa. O Dória pegou, faltava 12%, a casa estava prontinha, faltava os móveis. O que o Dória fez? Abandonou a casa, o mato cresceu, roubaram toda a parte elétrica, não sei o quê. Aí nós da Marcha falamos, vamos fazer o quê? Nós vamos lá conversar naquele bairro, com aquele povo daquela comunidade que mora aí, que isso aí é um equipamento para as mulheres, que precisa ser cuidado, não sei o quê. Conversamos com a comunidade e depois nós fomos lá e ocupamos a casa. Ficamos 2 dias lá na casa, limpamos a casa, cortamos o mato, plantamos árvore lá, conversamos com a comunidade. Olha, 2 dias depois, o pessoal do Temer, né, que era o governo golpista, foi negociar. Veio de Brasília rapidamente, foi para São Paulo. Não, nós vamos negociar com vocês. Aí repassou a verba. Aí a gente acompanhou todo o processo de como seria a casa. Não. Gente, por sorte, na pandemia, era o equipamento que funcionou. Foi o equipamento que funcionou. Então, foi tão importante isso, né? Para você ver. Agora, se a gente não tivesse atuado, se o movimento feminista não tivesse atuado, aquela casa lá tinha sido ocupada, e aí a população do entorno falou, nossa, a gente estava muito preocupada, porque aqui é um bairro com muito, embora que é um bairro central,
mas é cheio de tráfico e não sei o quê, que o povo do tráfico ocupasse, lá. Então, para ver assim, como a ação é importante, né, dos movimentos. E é isso que a gente tem que fazer. É se formar, é fazer formação com as mulheres, para as mulheres entenderem o que está em jogo, né? Para as mulheres se organizarem. E eu acho que é muito fundamental, por exemplo, no caso que a gente está falando dessa nova tecnologia aí de monitoramento aí para as mulheres, né? Perceber, né? A própria Estela falou, né? Mesmo os caras com tornozeleira, teve uma porcentagem, né? Que mesmo tendo a tornozeleira, ele foi e assassinou. A gente precisa, né? Isso a gente tem discutido muito, né? Que para a gente superar a violência, não basta só as políticas públicas, elas são fundamentais, mas é muito fundamental também que a comunidade se organize, que tenha solidariedade entre as mulheres, né? Que toda a comunidade, que os homens, né? Um não fique dando tapinha nas costas do outro, se é um bom pai, bate, mas é bom pai, não sei o quê. Né? Porque, por exemplo, no caso do monitoramento, o cara chegou no bairro, a primeira coisa, o cara passa no boteco. Se o cara que está lá no boteco viu, ó, esse aí está com a tornozeleira, esse aí não pode chegar perto da casa dele, da mulher dele. Né? Aí outra mulher que vê, vai lá e avisa, protege aquela mulher. Entendeu? Então, a gente tem que fazer essa discussão, e a gente tem feito, claro, mas nós também, movimento social, né, nós somos uma sociedade muito grande, a gente tem que trabalhar isso, e tem que outros movimentos também assumir essa tarefa de fazer a discussão, né, da violência, né, no interior do seu movimento. Eu já trabalhei muito com o movimento de moradia, para a gente pensar como é que a gente pensa território livre de violência, porque se você não envolver a comunidade, né, para que a comunidade também atue, proteja essa mulher, seja solidária com essa mulher, às vezes a política pública sozinha, ela não dá conta de tudo. Então, a gente tem que ter esse lado. Um dia eu estava conversando numa oficina, né, uma companheira lá do Embu das Artes, né? Estava fazendo uma formação lá. E ela falou que ela estava vivendo uma situação de violência, ela estava tentando sair da situação de violência, e aí ela disse que ela tinha uma vizinha, ela conversou com a vizinha, explicou, e a vizinha andava sempre para baixo e para cima, na rua, levando criança para lá, levando cachorro para cá, e ela falou para a vizinha, toda vez que você passar na frente da minha casa, você aperta a campainha para vir falar comigo. Aí ela disse que num dia, o cara estava estrangulando ela, com a mão no pescoço dela, ela dentro do banheiro, sem conseguir correr, o cara tentando estrangular, e a campainha tocou. Ela falou, olha, deve ser alguém, pode ser até a polícia que está chegando aí. Aí o cara soltou ela correu na porta, era a vizinha. A vizinha, passei para ver se você está bem. Ela falou, não, eu não estou bem. Aí já saiu com a vizinha, já chamou a polícia, e aí, a partir daí, conseguiu se separar. Mas vê assim, que tem atos assim que salva a vida ali. Se uma vizinha vê o cara e chamou a polícia, às vezes nem avisou para a mulher não se assustar, ela foi e chamou a polícia foi e tirou o cara dali. Então, essas coisas que nós precisamos aprofundar mais, que a gente precisa discutir mais da nossa organização. A gente hoje, né, os bairros, as comunidades, né, como a gente vive nesse sistema neoliberal, né, do individualismo, cada um para si, cada um cuida de si, ninguém quer conversar com ninguém, né? Então, a gente precisa justamente quebrar isso, né, trazer essa coisa da convivência coletiva, né? Dos espaços coletivos. Os espaços coletivos são fundamentais para as mulheres, para fazer esse enfrentamento à violência. Isso a gente tem discutido muito, não é você sozinha, né? São os grupos de mulheres, porque às vezes o camarada, né, quando ele percebe que aquela mulher não está sozinha, que tem um grupo,
que ela interage na comunidade, que a comunidade interage com ela, ele se constrange também. A gente já viu muito isso, a gente que trabalha muito com essa questão da violência, a gente já viu muito isso. Então, a gente precisa ter essas duas coisas. A gente precisa ter as políticas funcionando e a gente pressionando os governos, né? Pressionando para que os governos, né, executem as políticas, pressionando o judiciário. Né? O judiciário nosso é muito lento. Né? Quantos casos que a gente acompanha de mulheres, né, que denunciou e o cara vai ser chamado um ano depois. Às vezes a mulher já se separou, já não nem vê mais o cara, aí chega a indicação lá na casa dela. Então, essas coisas têm... Isso quando não absolve, né? O criminoso. Exatamente, isso tem acontecido muito. Então, eu vi que o pacto coloca isso, né? O pacto está colocando essa questão de fazer mutirão, de olhar os casos que estão aí pendentes, né? Não é que a gente está dizendo que tem que punir, porque a gente tem, nós do movimento feminista, embora sejamos o tempo todo, dizem que nós somos punitivistas, que a gente quer punir, nós queremos punir, mas nós queremos prevenir, nós queremos que a violência não aconteça. Mas também não pode haver impunidade, porque a impunidade dá certeza para os homens que eles podem continuar agredindo. Vou contar outra história numa oficina, né, que eu estava fazendo uma oficina. Aí, no Jardim Ângela, na Zona Sul, ali perto da Vila Remo. Aí a mulher contando, né, que, lá na oficina, que o marido dela batia nela e não sei o quê, e ameaçava de morte. E aí ele falou para ela assim, aí ela falava, mas você sabe que tem Lei Maria da Penha, né? Qualquer coisa você vai preso. Aí ele falou para ela, se eu te matar, eu vou ter aí uns aborrecimentos, 3, 4 meses de aborrecimento. Pode até que eu fique preso lá 1 ano, mas é só esses aborrecimentos. Mas a sua vida vai acabar para sempre. Eu vou ter aborrecimento. Foi isso que o camarada falou para a mulher. Então, é essa certeza que eles têm da impunidade, né? Que eles destroem a vida dela, vão ter algum aborrecimento, mas depois estão livres. Então, é por isso que a gente diz, tem que ter as duas coisas, tem que ter a punição, mas nós queremos muitas políticas preventivas. E a Estela sabe disso, a gente conversa com bastante no governo, né, de como fazer políticas preventivas, da importância da educação, da importância de campanhas educativas. Eu estava contando para vocês, antes do programa começar, nós, da Marcha Mundial, nós fizemos muitas discussões com a direção do metrô de São Paulo, por exemplo, um tempo aí, para que tivesse campanha permanente no metrô, para estimular a solidariedade com as mulheres que sofrem assédio dentro do metrô. No fim, o metrô acabou fazendo campanha e a gente ficava monitorando. Teve um tempo, depois nós largamos mão, que a gente monitorava, olha, na estação tal não tem mais o cartaz, no metrô tal não tem o cartaz, e a gente monitorava. Então, a gente tem feito isso frequentemente, precisa ter campanha, precisa ter prevenção, aquilo que eu estava... Precisa os currículos escolares colocar essa coisa como a gente está se falando muito dos homens, né? A violência não é constitutiva da masculinidade, né? A violência ela é aprendida, né? A gente sabe disso. Então, precisa ser trabalhado desde a infância, desde a creche, né? Precisa ser trabalhado. Claro que não é só a educação que vai resolver, não. É também a gente... e alterando as desigualdades sociais que as mulheres vivem na sociedade. A Estela foi falando muito bem de como as mulheres precisam ser educadas de outra forma, de como as mulheres precisam ter outra atuação na sociedade, mas de como a gente precisa construir autonomia pessoal, de como a gente precisa ir construindo mais autodeterminação. Então, de como a gente não pode ter mais
as igrejas que ficam o tempo todo dizendo que as mulheres têm que ser abnegadas, né? Você vê, hoje, gente, eu estava lendo, por acaso, uma mulher da Universal me deu um jornal, eu falei, bom, já que me deu, eu vou ler para ver o que esse povo pensa. Aí tinha um negócio escrito lá, falando sobre as mulheres. E o que falava? Eles vão modernizando o discurso, eles vão falando, não, esse empoderamento aí que estão falando na sociedade tem que ser para você ser uma pessoa equilibrada. O empoderamento é você ser equilibrada na família, é você não deixar que a família tenha tensões, é você cuidar bem da família, porque se você cuidar bem da família, nada acontece. Quer dizer, trazendo toda a carga assim, de responsabilidade da família, né, das tensões, trazendo tudo para a mulher, né, a mulher abnegada, da família. Então, toda... Né, isso é uma forma de educação aí para essas mulheres, né, evangélicas, de colocando a questão da submissão. Então, são muitas coisas que a gente tem que mudar na sociedade, né, e a sociedade como um todo tem que fazer esse debate, a escola, e no âmbito dos movimentos, né, nós da Marcha, que a gente atua não só no movimento feminista, a gente atua em articulação com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, a gente faz parte lá, constrói essas frentes, constrói aí articulações internacionais, a gente frequentemente tem interpelado os movimentos para que coloquem nas suas pautas a questão da violência contra a mulher, porque não é só obrigação do movimento de mulheres, a gente tem falado, são as mulheres da classe trabalhadora, principalmente, que sofrem violência. Então, vocês todos têm que se preocupar, não é só problema do movimento feminista, é problema de toda a classe trabalhadora. Então, o Lula teve num de seus discursos, ele fez essa cobrança, né, dos líderes sindicais, colocar isso na pauta, que tem que ser eu acho bom, da fábrica. Porque nós já cobramos muito. A gente cobra do Sem Terra, a gente cobra do sindicalista, a gente tem cobrado de todos os movimentos. Ô, Sônia, você falou tantas coisas que eu queria fazer comentários, mas eu só vou fazer um, que é de extrema importância. A gente tem que ampliar muito as rodas dos homens falando sobre masculinidade, né? Agora, são eles, né? Não pode ser nós, não sim, pode ser mais uma tarefa nossa. Não estou dizendo que é uma tarefa nossa, mas precisa que esses homens politizados de esquerda, progressistas, ampliem essa roda de conversa. Sim. E não só para aqueles homens que são apenados e que precisam fazer o curso. E não depois que aconteceu a violência. E não depois que aconteceu a violência, isso como uma maneira preventiva. Não estou falando que somos nós, mulheres, que vamos assumir este lugar, não, mas precisa ter muitos grupos. Não, eu até comentei, porque às vezes as pessoas acham que é papel do movimento de mulheres. O movimento feminista agora tem que organizar os homens. Não, não é nosso papel. Nós continuamos organizando as mulheres, por quê? Né? E construindo nossa auto-organização, porque também um dos elementos de mudança na sociedade é construir a correlação de força. Sim. Quando a gente constrói correlação de força, quando nós somos mais fortes na sociedade, nós vamos também construindo mudanças na sociedade. Né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, como nós fizemos nesse 8 de março. Nós fizemos uma articulação nacional, que já são mais de 70, isso das que a gente conseguiu contar, porque a gente sabe que teve muito, mas pelo menos 70 atos nesses 3 dias, no dia 7, 8 e 9, no Brasil afora. Então, foram milhares de mulheres que foram para a rua nesse 8 de março, nessa semana, falar dos feminicídios, falar que nós queremos o fim da escala 6x1, né? Falar que nós queremos que essa política nacional de cuidados, que é fundamental também, que a gente nem deu tempo de falar, mas que é fundamental,
porque é uma política do governo federal, que é uma política estratégica nas nossas vidas, uma política fundamental, que o Brasil nunca tinha reconhecido cuidados como um direito, que está essa política aí, que a gente tem que cobrar dos municípios, tem que cobrar dos estados também, para que tenham os planos. Então, a gente teve na rua fazendo todas essas cobranças, levando também nossa solidariedade, né, para as mulheres cubanas, palestinas, venezuelanas, que também estão vivendo a violência extrema, né, da guerra, do imperialismo. Esses dias têm sido dias de muita luta, né? A Bel caiu. A gente já está estendendo aqui o nosso bate-papo. E, Estela, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esse pacto contra, né, o feminicídio que o governo federal lançou no mês passado. Existe alguma estratégia do Ministério de se transformar um programa de Estado e não ser um programa de governo? Porque a gente tem um pouco de medo de sair esse governo e isso seja apagado. Quais são as estratégias disso? E também, que a Sônia comentou, de que maneira o Ministério consegue fazer com que os governos estaduais e municipais cumpram suas leis, as suas estratégias, e também entre neste pacto de uma forma mais efetiva? Renata, basicamente é pacto por isso, né? É um convite ou um acordo entre poderes para poder assumir um papel. Nós estamos construindo um plano de trabalho, e esse plano de trabalho ele anda muito bem com o judiciário, com o sistema de justiça nesse momento, porque o sistema de justiça tem ali, claro, as medidas protetivas. Com essa coisa que aconteceu em Minas Gerais, a gente colocou no centro do debate, a ministra Márcia Lopes fez um convite ao CNJ para a gente rever o protocolo, e se ele está sendo, o protocolo na perspectiva de gênero, se ele está sendo utilizado, porque a gente tem aí nas estruturas juízes e desembargadores que reproduzem a violência contra as mulheres, isso ficou explicitado ali naquele TJ de Minas Gerais. A gente também está, assim, com o CNMP, buscando construir as parcerias e a metodologia e as resoluções que consigam fazer com que o cadastro, a obrigação do cadastro de violência e de agressores e de mulheres vítimas é obrigação do Ministério Público, né? E o Ministério Público, esse cadastro, pode ajudar muito nas legislações que nós criamos agora para proteger as mulheres. Vou dar um exemplo de uma. A gente tem legislação do governo Lula que foi para garantir 10% do Cine de reserva para a mulher em situação de violência ou vítima de violência. A gente garantiu 8% das empresas públicas também destinado de serviços e contratos para essas mulheres, para que o ciclo não continue por falta de autonomia econômica, de autonomia das mulheres. A gente conseguiu fazer com que mulheres, professoras universitárias e cada servidora pública federal tenha movimento nas instituições federais em virtude de violência contra as mulheres, que não aconteça, que não respeite a regra da burocracia, da vaga, de várias coisas que tem. Então, todos esses benefícios, Minha Casa Minha Vida, auxílio aluguel, benefício para órfão no feminicídio, tudo são legislações recentes, de 2023 para cá, e que a gente precisa que ela tenha funcionalidade, que uma mulher não precisa ser revitimizada, dizendo muitas vezes que ela é vítima de violência, trazendo BO, trazendo uma série de documentações, quando você tem um cadastro que classifica ali. A gente vai precisar também mexer, e essa é mais difícil, na maneira como a Maria da Penha entendeu o que é a violência. Não é que ela entendeu, né? Na maneira como o sistema de justiça pode interpretar com flexibilidade o que é uma violência com lesão grave e não lesão grave. Porque a gente tem muitas situações onde delegados e delegadas aplicam interpretação que deixa uma mulher altamente vulnerabilizada. A gente agora está buscando fazer com o sistema de justiça, tem andado muito a visão. No sistema legislativo, né, no sistema de leis, fica muito explicitado que ali é um terreno de disputa mais ideológica, né? A gente tem que ter cuidado com o que está acontecendo, porque existe ali uma parte do agrupamento que tem nenhuma relação com o tema,
mas se apropria do tema para ganhar uma certa projeção, mas não tem consequência com o tema. E isso a gente precisa fazer com que isso fique explicitado e que as pessoas que falem do tema se comprometam com o tema e demonstrem claramente como é que esse compromisso se traduz. Então, ali, a correlação de força que foi falada aí por Soninha, ela também está muito presente, né? A correlação de força na sociedade, ela se expressa muito mais forte nas representações políticas que ali estão. E nós estamos num momento muito, muito ruim. O nosso Congresso não é um Congresso que faz acordo e vínculo para se posicionar confrontando esse tema. Na área do Ministério, então, qual é o papel que o Ministério tem conseguido e vem fazendo fortemente, e foi estruturado ali pela ministra Cida e aquela equipe, e está sendo fortalecido e continuado por nós, e, além disso, aberto novos diálogos, novas perspectivas por conta dos novos acontecimentos também. Então, a gente tem um objetivo no governo federal, e a obrigação do governo federal, investir recursos para que as políticas de acolhimento à mulher, para que a rede de atenção às mulheres, ela aconteça, seja capilarizada. A Soninha trouxe aqui no início que 50% dos feminicídios, e aí também é a violência contra a mulher, porque o feminicídio é um escalonamento, né, da violência contra a mulher, eles acontecem nos municípios de até 100 mil habitantes. Isso foi dado do Fórum, né, do Fórum Nacional de Segurança Pública, que todo ano faz isso. Então, esse fórum, a gente precisa ter política dirigida para municípios como aquele da menina de Minas Gerais. Aquilo ali só foi possível de ser tratado porque uma professora deu conta de sentir falta da menina que estava lá e fazer uma denúncia. E essa menina virou um processo por conta disso, por conta... A escola é um município de 7 mil habitantes, então tem escola, dois CRAs, um CRAs, 2 unidades de saúde da família, não tem delegacia, não tem comarca, então ali tem que funcionar profissionais da rede de saúde, de assistência, de educação, do Conselho Tutelar, que possa fazer uma rede. E aí essa rede dialoga com a rede também que Soninha falou, que é da sociedade, porque todos nós somos obrigados a romper, mas o Estado é obrigado a fazer com que a rede esteja estruturada, e o Estado não é só o governo federal, não é o governo do Brasil, é o governo municipais e estaduais. A vida acontece na sua casa e na sua rua. A sua rua está na sua cidade. O Estado é uma abstração, a União é uma abstração, a vida real acontece no município, né? Nós temos consciência disso. Então, tem muito investimento que é feito e que é chamado para isso. O presidente Lula sancionou uma lei, que é a Lei 14.899. Essa lei, ela obriga que todos os estados construam um plano decenal de enfrentamento à violência contra a mulher, isso é a segurança pública, né? Dialogando com municípios e com as secretarias das mulheres, e 10%, 5% da lei e 5% por um decreto do então ministro Flávio Dino, que esse dinheiro seja investido para ampliar as delegacias das mulheres, para manter a delegacia da mulher 24 horas funcionando, que a gente sabe que isso é importante, e finais de semana, para fazer com que as outras delegacias tenham unidades de referência, mesmo não sendo especializada, ter uma abordagem e ter profissionais que possam atender uma mulher vítima de estupro, vítima de violência física, né, vítima de violência de gênero. A gente tem, nessa legislação, uma revisão obrigatória de 2 em 2 anos, e aí é um dinheiro, é um recurso concreto. Assim como a Casa da Mulher Brasileira, hoje a gente tem 12 funcionando, ainda esse mês a gente inaugura de Aracaju, e a gente tem um total de 43 em construção ou com dinheiro reservado para que cada cidade de minimamente acima de 500 mil habitantes, que são 48 no Brasil, e que tem aí 31% da nossa população, possa ter os equipamentos adequados, que não tem ainda a cobertura suficiente, mas a gente tem que ter uma rede distribuída pelo país, que chegue nas mulheres das águas do campo e da cidade, que são mulheres que estão sinalizando ali a interiorização, como disse Soninha, a interiorização
não é só da violência contra a mulher, é a interiorização do crime organizado, inclusive, no nosso país, e isso é outro assunto e outro aspecto que a gente vai ter que, né, que coordenar, porque a violência contra a mulher ela é ainda mais difícil de ser desconstruída em contextos e territórios críticos, e os territórios críticos têm o crime organizado presente, né, nessas comunidades. A gente teve a oportunidade agora, a ministra Márcia, aproveitando a legislação de memória, né, do feminicídio, nós fomos aí em São Paulo, e onde, no ponto em que a Tainara foi arrastada, né, pelo seu algoz, nós construímos um painel em homenagem a ela e a todas as mulheres que foram abatidas por feminicídio, por homens covardes, agressores, e que merecem, inclusive, pagar a pena pelo crime que cometeu. A gente fez lá esse painel. Estou agora solicitando que a prefeitura mantenha iluminado, porque a gente espera que aquele lugar, que é um lugar de muita dor, a gente estava com Dona Lúcia, a mãe dela, e Dona Lúcia saiu muito abalada, muito destruída de lá, porque é o lugar onde a filha dela sofreu o que sofreu. Então, a gente estava tudo ali tentando ressignificar, mas o tempo entre o que se ressignifica e a dor, né, a gente nunca conseguiu estimar a dor de uma mulher morta por feminicídio. Então, é uma morte 100% evitável, é uma morte que retira uma mulher na idade produtiva. Soninha de Sali é uma mulher entre 22 anos e 44 anos, que é abatida, tem filhos, ela é importante na família dela, ela é importante na comunidade dela, ela é importante para a sociedade, porque a presença das mulheres carrega um valor muito central. Assim, nada funciona se as mulheres pararem. A Finlândia fez isso, as mulheres na Finlândia pararam e mudou lá atrás, e a Finlândia hoje é o lugar onde a mulher pode viver, enquanto que o Brasil é o 5º lugar mais ameaçador para a vida das mulheres. E é isso que a gente está tentando mudar. A gente quer outras narrativas para a vida das mulheres. A gente quer trazer soluções, e essas soluções elas não são determinadas por lei, elas são uma transformação profunda nas instituições da sociedade brasileira, e ela começa de algum lugar. E no Brasil a gente está num caminho que é um caminho certo. A gente vai precisar de mais força, de mais empenho, de mais recurso, de mais convergência, mas a gente está construindo essas condições, e esse governo é muito comprometido com as mulheres e tem trabalhado para além dos seus limites para que as coisas se transformem. Estela, eu queria fazer um comentário, se você me permite, sobre, nós soubemos aí, não pudemos, nós tivemos aí, durante o Carnaval e também durante o 8 de março, aqui no município de São Paulo, distribuindo material, Se Liga ou Eu Ligo 180, aproveito para agradecer toda a militância que se prontificou imediatamente, porque não havia diálogo possível com o prefeito ou com o governador para apoiar essa campanha. Então, os nossos coletivos entraram nessa campanha com alma, né, Renata? E uma coisa que eu achei muito importante, ouvindo hoje a Cláudia Sheinbaum, que é presidenta do México, é sobre memória, né? É combater a violência, trazendo, e já que a Renata tocou nessa questão da educação, a memória, a história da mulher, das mulheres, em todas as áreas, da ciência, as mulheres trabalhadoras, é extremamente necessário trazer a história para desconstruir também essa mentalidade patriarcal, né, de que acha que é o homem o provedor, o homem o construtor, o homem que... Né? Então, eu vi a Cláudia, a presidenta do México, falando sobre memória hoje, e achei muito interessante. Então, esse painel, por exemplo, que vocês imediatamente fizeram, e que deve ter sido muito dolorido mesmo, eu imagino a dificuldade, né, da presença da mãe, da Tainara, nesse momento,
Mas, ao mesmo tempo, a importância disso, para que não se caia no esquecimento, né? Não só no sentido de uma mulher que foi assassinada brutalmente, né? Mas também a memória daquela mulher, do papel da mulher na sociedade, que a gente carece muito disso, para você transformar mentes aí pela história e pela memória. Então, achei bem interessante, foi a Lígia que nos comunicou, a sua chefe de gabinete, que eu já agradeço imensamente, né, pela mediação, a Andréia também, viu, Andréia? Quero te agradecer muito pela mediação, então, eu acho importante isso, que a gente comece a trabalhar do ponto de vista educacional também pela história, o protagonismo da mulher no estudo de história, né? Eu acho isso essencial. Não sei, é um comentário aqui que eu faço. Eu queria só complementar dizendo justamente isso. Dentre as iniciativas que nós temos construído agora, tem uma que foi falada muito aqui. A gente está regulamentando a Lei 14.164, que trata de incluir no currículo da educação básica o tema de violência de gênero e também a Semana Nacional, né, a Semana de Estudos e celebração do tema, do tratamento do tema nas escolas, que a gente é conhecida como a Lei Maria da Penha vai à escola. Isso é junto com o MEC, foi uma pauta que o Ministério das Mulheres trouxe. A ministra Márcia vem de cátedra, né? Ela é professora e assistente social e construtora de SUAS, muito atenta, estabeleceu com as universidades, né? Nós estabelecemos um diálogo com todas as instâncias de reitores, né? E todas os IEFs, e dialogamos com o Ministério da Educação, estamos com um protocolo para as universidades de enfrentamento ao racismo e da violência contra a mulher. Eu acho que são duas iniciativas bem consistentes que vão ocupar as instituições de educação do Brasil de maneira muito estruturada, respeitando que existe legislação, que existe protocolos. A gente precisa aprovar a Convenção 190, nós colocamos para o Legislativo que a Convenção que está lá parada no Senado, ela anda, ela está num contexto que não é favorável, mas ela está ali no enfrentamento ao assédio e à exploração, o assédio sexual e o assédio moral, que 80%, 90% são as vítimas, são as mulheres. A gente precisa muito conseguir dar respostas muito, muito dirigidas, né? Então, tem essa área da prevenção, as instituições da educação, está na nossa mão, e está também, por exemplo, e acho que é importante a gente trabalhar junto, Sônia, porque eu acho que aí a sociedade civil, o controle social, como você deu aquele exemplo de Serra, funciona muito bem, que é os meios de comunicação. A gente precisa mudar a narrativa, a maneira como são contadas os casos de violência contra a mulher. A gente precisa alterar essa narrativa, inclusive nos veículos que têm um jornalismo mais sério, e conseguir, e aí o Ministério da Justiça e o diálogo com o sistema de justiça vai avançar para a gente poder ter legislação dirigida a sites e plataformas que fazem, pelo menos, monetizam. A gente ainda não consegue, ou talvez não consiga fazer o desmembramento desses red pill, mas a gente vai quebrar muita rede de violência contra a mulher a partir das ações do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Isso vai acontecer nesses próximos dias, vocês vão ter boas notícias, como a gente prendeu mais de 5.000 agressores que estavam foragidos, com mandados de prisão, alguns deles reincidentes em estupro de vulnerável, quer dizer, um cara estupra uma menina no estado, sai e estupra outro, tanto esse estuprador que é em série, como aquele estuprador que é dentro da família, que é o tio, que é o avô. A gente prendeu mais de 5.200 feminicidas, estupradores, espancadores, que estavam condenados pela justiça. E isso é importante porque toca naquele ponto que a Soninha trouxe, assim, passa concretamente a mensagem
de que não haverá impunidade, e a impunidade alimenta a violência contra as mulheres. Estela, eu quero agradecer muito você ter trazido para a gente a informação sobre Maria da Penha vai à escola. Nós temos aqui muitos comentários, eu adoraria poder ler todos vocês. Quero agradecer aí a militância que está nos assistindo e peço desculpas que a gente não vai ter esse tempo de fazer a leitura, porque tem muita coisa muito bacana, interessante e importante aqui. Mas eu quero ler uma, só uma, porque tem muitas muito interessantes. Agora eu vou me perder aqui, porque era da Maria de Fátima, que acabou de dizer aqui que nós precisamos ter na política mais mulheres, né? Cadê? Eu queria ler o que ela escreveu. Sobre educação, tem vários que estão colocando isso, tem vários que estão, várias, né, que estão colocando que é urgência essa pauta na educação. Vários trouxeram exemplos dos seus municípios, né, eu quero agradecer imensamente aí esse povo que está. É importante ter mais mulheres trabalhadoras, engajadas e conscientes na política brasileira. A gente já vem há uns anos atrás, né, em períodos eleitorais, dizendo a importância de nós, mulheres, votarmos em mulheres. E não basta ser qualquer mulher, né? A gente precisa ter políticas comprometidas com a pauta das mulheres. Então, não basta ser, né? Porque a gente tem umas políticas aí que, pelo amor de Deus, né? Bel, vamos para os finalmente. Vamos para as considerações finais. Eu adorei. Agradecer imensamente. A gente acabou se estendendo um pouquinho, mas é que se deixar, a gente conversa mais. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença da secretária Estela Bezerra aqui com a gente, mais uma vez a presença da Sônia Coelho aqui com a gente, nossa querida Soninha, e dizer que o Geringonça está à disposição da luta feminista, está à disposição sempre, viu? Agradecer a Rosane Silva, que é a secretária de Autonomia Econômica do Ministério, que fez essa ponte com a secretária também, ela que sempre esteve presente com a gente na militância e com os nossos coletivos e no Geringonça desde o início, né? Obrigada, viu, Rosane, se você estiver assistindo, por esse momento que você propiciou aqui de reflexão tão importante para toda a nossa militância, mulheres, homens, e todos vocês que estiveram aqui presentes, assistindo. Eu quero dar uma de Lúcio, né? Gente, vamos curtir o canal no YouTube, vamos curtir o canal, o Instagram do Geringonça, a gente quer crescer organicamente, espalhem esse Geringonça nas redes de vocês, porque ele fica gravado, o Lúcio ainda vai fazer recortes de falas tão importantes que tiveram aqui, tanto da Estela como a Soninha, vai estar no nosso Instagram, e começamos o ano aqui com muita luta, com muita garra em 2026. Eu queria que a Soninha e a Estela fizessem considerações finais e a Renata encerrasse o programa. Começa por mim? Pode ser, Soninha. Pode ser, Sônia. Tá. Então, só agradecer estar aqui com a Estela, né, nossa secretária, e vocês do Geringonça, e dizer, né, gente, esse ano é um ano de muito desafio para nós mulheres, porque é um ano de mudança, é um ano que a gente tem que conseguir impor de novo derrota a essa extrema-direita, que é quem estimula tanta violência contra nós, eleger, né, muitas mulheres, mas mulheres feministas, né, com programa de classe, de raça, né, feministas, né, mudar esse Congresso Nacional. Então, essa tarefa, daqui para frente, essa vai ser uma grande tarefa que nós mulheres temos aí, que é reeleger o governo Lula. E aí, firmes, né, no dia a dia, na nossa luta, aí, que tem muita luta esse ano para nós. Estamos juntas nessa luta. Estamos juntas.
Stella. Eu quero agradecer, viu, Renata e Bel, foi um prazer enorme estar aqui no Geringonça, compartilhando aí esse diálogo com Soninha, mas com todas as pessoas que estão aí sintonizadas com a gente. Eu acho que Soninha traz questões muito, muito importantes aí, porque a continuidade das políticas públicas depende de quem tem compromisso com o tema e tem compromisso com o Brasil, com as brasileiras. Isso claramente, assim, o Brasil volta, o Brasil voltou depois que o presidente Lula foi reeleito e tem lutado muito com um Congresso que nem sempre entende as necessidades do povo brasileiro e que depois do advento do orçamento, né, de como o orçamento foi, parte dele levado para as emendas impositivas, a gente enfraqueceu os recursos em várias áreas. Eu acho que a gente tem muito o que conversar, que canais como esse são excelentes para que a gente possa criar uma compreensão do que está acontecendo e qual é a disputa que nós temos, né? Nós reafirmamos a nossa posição quando dialogamos. Há um compromisso muito grande aqui, a gente está trabalhando dentro da institucionalidade, respeitando a política pública, respeitando o orçamento público, buscando avançar naquilo que é nosso compromisso, muito além do que coisas que a gente não imaginou. A gente recuperou o 180 passou de 1 milhão de procuras. Eu acho que é o canal com mais credibilidade, onde as mulheres mais buscam e contam a sua história, e além de uma audição sensível, também hoje tem uma resposta de motivar a rede para responder aqueles casos. Nós temos aí muitas questões para enfrentar, mas eu estou muito, muito otimista. A ministra, nesse momento, está na CSW, né, que é o maior encontro das mulheres, um momento em que o mundo está em disputa global, mas a gente vai ter histórias boas para contar para as mulheres. É essa crença que eu tenho. O nosso foco é, a partir da causa das mulheres, mover o mundo. Eu acho que tem uma coisa que as mulheres negras colocam que é muito fundamental. Eu acho que a Angela Davis fala isso, né? A gente tem a Lélia Gonçalves, mas a gente tem uma fala reconhecida da Angela Davis, é que quando a mulher negra se move, a estrutura da sociedade se move. E o Brasil é um Brasil de mulheres negras. Se a gente tiver que colocar meta para redução da mortalidade materna, da mortalidade por feminicídio, a gente vai ter que considerar 2 mulheres negras e uma mulher branca. A Sônia tocou nesse tema também. Então, eu acredito na revolução que as mulheres fez e continua a fazer, e acredito nos homens companheiros que estão se somando e estão entendendo que a vida com essa norma capitalista, com essa ordem capitalista, ela é predatória, ela está levando o planeta a uma condição de insustentabilidade da nossa espécie nele, e isso não tem muita perspectiva de futuro. Então, eu acho que a gente vai mudar a narrativa da vida das mulheres, mudando a estrutura civilizatória, o paradigma de civilização desse planeta. A gente não tem como fazê-lo diferente. Obrigada, Estela, obrigada, Soninha. O programa do Geringonça, a gente sempre tem um propósito de ser um programa formativo, e a gente trouxe um tema extremamente urgente, delicado e doloroso para nós mulheres, e ao mesmo tempo que é um tema tão doloroso, a gente também trouxe um tema de esperançar, né? Pela voz aí sua, Estela, em nome do Ministério, como você disse, está em um tremendo de movimento, que é um movimento que me enche um pouco de alegria, sabe? De fazer parte dessa história, de que não estamos paradas e só esperando a morte chegar, né? A gente está aqui numa atitudes muito sérias. Eu vou querer dar um exemplo de uma coisa que o Ministério está fazendo, que é um movimento para mim de extrema importância, é um sonho meu de consumo de professora de mais de 30 anos atrás, é ter nos institutos federais e algumas universidades federais creche, para as mães poderem permanecer estudando e seu filho está ali na sala ao lado. Eu falo isso com muita emoção. Né? A Unifesp da Baixada Santista tem, eu vi a Rosane, eu não lembro em que lugar, fazendo, né, uma inauguração de uma unidade de educação infantil
infantil dentro, e isso, para mim, também faz parte desse pacto contra o feminicídio, porque é deixar as mulheres também terem a possibilidade de estudar. O meu sonho era ter, na época da Marta, ter nos céus, desde a creche até, né, para as mães poderem ter o filho em período, enfim, que ela pudesse estudar no período que o filho está na escola, mas bem pertinho, entendeu? Posso amamentar ali, na hora do... Isso é um próximo programa para um próximo tema. Eu quero agradecer de novo, então, a presença da Esther e da Soninha. Estamos juntas aí nessa luta. E eu quero agradecer muitas pessoas que participaram hoje. A gente teve gente de Florianópolis, a gente teve gente do Mato Grosso, de Assanã. Um grande beijo para você aí de Sorriso, que temos resistência em Sorriso, temos muitas histórias tristes em Sorriso, mas a gente tem pessoas como você, Jassanã, que traz a resistência aí do Partido dos Trabalhadores. E aí, Lúcio, o que a gente tem para a semana que vem? Cadê o Lúcio? Eu aqui. Entrou um homem nessa sala, finalmente. Na verdade, temos para a semana que vem, Lúcio? Na verdade, diante desse programa, juro por Deus, eu tenho vergonha de ser homem. Aí vejo muitos homens antimachistas, mas eles nunca falam isto. Eu tenho vergonha de ser homem, tenho sim. Inclusive, na outra encarnação, se tiver, eu quero nascer gay de novo ou mulher, porque o risco de ser um desses homens lá de Copacabana é muito grande. Então, eu não quero correr risco. Eu já conversei lá com o pessoal do Outra Dimensão, que eu quero voltar gay de novo ou mulher. É isso aí, meninas. O programa foi triste, mas maravilhoso. Renata, o que a gente tem para a semana que vem, meu amor? A gente vai trazer um tema que, para a direita, é sempre um tema para se divulgar mitos, que é falar sobre a Lei Rouanet. E a gente vai estar aqui com a Maria Paula, nossa querida amiga, que está hoje no Ministério da Cultura. A gente está tentando, trazer este ano pessoas que estejam falando do lugar do governo e outros convidados, né, para a gente dizer que é um governo bastante sério e que tem uma amplitude muito grande na sua ação. Então, a gente vai estar falando sobre a Lei Rouanet, para que serve, o que ela é. Vamos tentar desconstruir e nos fortalecer também, porque a Lei Rouanet é algo que a direita adora, né, de ser um carro de discussão enfim, que mama no Estado, né? Depois a gente vai descobrindo que os grandes direitosos é que mamam da Lei Rouanet, né? Você ia falar, Bel, alguma coisa? Não, é isso aí. E é isso. Nossa, a gente tem Lei Rouanet, como sempre, o Geringonça trazendo coisas maravilhosas para a nossa militância, que esse ano vai ser jogo pesado. A Bel comentou aí, até uns arrepios. Eu queria dormir agora e acordar em 27 com o Lula. Não, mas estamos na luta. A gente não tem medo da luta, não. Bora para a luta. Eu sou medroso. É isso aí. Parabéns para todas. Foi uma aula maravilhosa de hoje. A Eugênia Gonça é sempre uma aula, mas a de hoje foi especial. Você não vai fechar com a nossa paródia? Eu não baixei ela. Ela estava no Instagram. Eu não consegui baixar. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, até semana que vem. E até uma próxima, Estela e Sônia. Obrigada. Tchau.